Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Este vídeo é para responder uma das perguntas que eu mais recebo quando eu falo deste jogador. Qual, afinal de contas, qual a relação de Takekubo com o Real Madrid? Vou responder essa pergunta e também falar um pouquinho sobre este início de temporada do Takekubo na Real Sociedad, ele que está sendo o grande destaque deste time, que, atenção, na próxima semana começa um duelo direto para pensar em estar nas oitavas de final da Champions. Também vou falar sobre um pouquinho no final deste vídeo. Para quem ainda não é inscrito no canal, tem botão aqui embaixo, tem botão aqui em cima, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Também quem gostar do vídeo, aquele like e os comentários por aqui. Bora lá então falar sobre Takekubo, atacante japonês de 22 anos, que tem uma relação com os dois grandes clubes aqui da Espanha, já vou explicar um pouquinho mais, mas que encontrou o seu lugar ideal e que está se desenvolvendo e, na verdade, se destacando desde que chegou à Real Sociedad, mais especificamente nesse ano de 2023, porque o final da temporada passada do Cubo com a Real Sociedad é muito bom e esse início de temporada também. Estamos falando, como eu dizia, de um dos artilheiros da equipe, ele é o artilheiro com 5 gols, junto com o Oyarzabal, que também tem 5 gols nessa temporada até aqui com a Real Sociedad, mas o que chama atenção é que o Cubo é o artilheiro da Real Sociedad no Campeonato Espanhol, ele também participou dos jogos da Liga dos Campeões, mas é que ele praticamente toda vez que chuta no gol é gol, porque são 6 finalizações no alvo do Cubo nessa temporada no Campeonato Espanhol com a Real Sociedad e 5 gols marcados. Nesse início de temporada ele tem 10 jogos com o time do País Basco e marcou 5 gols e deu 2 assistências, ou seja, Cubo participou de 7 gols em 10 partidas com a Real Sociedad. A gente não está falando de um jogador com características, ou pelo menos até agora, os 22 anos, que se destacasse por marcar uma grande quantidade de gols. O Takekubo é muito incisivo, costuma ocupar a ponta direita, é um daqueles jogadores com drible, com verticalidade, com velocidade, que também influencia muito no jogo, porque ele vem muito buscar a bola para ajudar o time a sair jogar, na construção de jogadas, mas não é um jogador que se caracteriza, pelo menos nos clubes profissionais os quais ele passou, em marcar muitos gols. Porém, quando ele iniciou a sua carreira, para quem não lembra, o Cubo começou a carreira dele na base do Barcelona quando ele tinha 10 anos de idade. E no início da trajetória dele com o Barça, ele ele quebrou alguns recordes na questão dos gols. Ele marcava muitos gols quando ele era ainda muito jovem, ainda estava no início da sua formação. A formação do Cubo começa no Japão, depois passa pelo Barcelona, porém o Barça acaba sendo punido pela contratação fora das regras da FIFA de alguns jogadores menores de idade e o Cubo é um deles. Então, na temporada 2014 e 2015, lembrando que ele chega ao Barcelona em 2011, o Cubo é suspenso de jogar até ser maior de idade, ele volta para o Japão, disputa jogos em times do Japão, até que em 2019, quando ele já é maior de idade e já não tem, ou pelo menos não tinha, então, porque ele era muito novo, contrato com o Barcelona, ele é contratado pelo Real Madrid como jogador livre. Então, o início da trajetória do Cubo, ele já é dentro dessa história entre Barcelona e Real Madrid, porque ele começa no Barça, depois ele acaba tendo que voltar para o Japão e quando ele retorna para a Espanha, ele retorna sendo jogador do Real Madrid. Quando o Real Madrid contrata o Cubo em 2019, já tem o Vinícius, traz o Rodrigo, vem o Militão, não tem lugar para extracomunitários no elenco principal do Real Madrid. Então o Real Madrid acaba emprestando o Cubo para diferentes clubes aqui da Espanha. Ele vai jogar no Mallorca, depois ele tem uma temporada em que ele divide entre Villarreal e Getafe, depois ele retorna ao Mallorca, que no final das contas, nessas partes de empréstimo dele com o Real Madrid foi onde ele conseguiu um pouquinho mais de destaque, mas a verdade é que a gente vê a explosão do Cubo acontecer já quando ele não é mais jogador do Real Madrid.
Em junho de 2022, ou seja, ainda na temporada passada, a Real Sociedad adquire os direitos de Taque Kubo. Ele já não é jogador do Real Madrid e passa a ser jogador da Real Sociedad. Assina um contrato até 2027, lembrando que ele é um jogador muito novo, estamos falando de um jogador de 22 anos, assina um contrato com a Real Sociedad até 2027. A Real Sociedad, a gente não tem os valores exatos, paga mais ou menos 6 milhões de euros para o Real Madrid para ficar com 100% do Taque Kubo. Inclusive, nas últimas horas, a gente teve uma entrevista do Joaquim Aperribay, o presidente da Real Sociedad, no qual novamente ele fala sobre esse assunto, porque é um assunto recorrente quando se fala de Taque Kubo, qual a relação dele com o Real Madrid. Então, o presidente da Real Sociedad deixa de novo muito claro que o Taque Kubo pertence 100% à Real Sociedad. E ele confirma de novo que o que o Real Madrid tem? O Real Madrid tem 50% de uma plusvalia em uma futura venda. Isso que quer dizer? Que os benefícios que a Real Sociedad possa vir a ganhar com uma futura venda do Taque Kubo, no atual contrato dele com a Real Sociedad, fica para o Real Madrid. Então, o Real Madrid ganha um valor caso a Real Sociedad venda o Kubo e com o benefício que ganhe na venda do jogador, o Real Madrid fica com 50% disso. O que o presidente da Real Sociedad não deixou claro é se o Real Madrid tem a prioridade na opção de compra caso a Real Sociedad queira vender o Kubo. Isso ele não esclareceu, mas a notícia que saiu na hora da venda real do Kubo do Real Madrid para a Real Sociedad lá em 2022 é que o Real Madrid tem sim essa opção que não foi confirmada, repito, pelo presidente da Real Sociedad. Porém, nessa entrevista, o Aperribay deixa muito claro que o Kubo só sai da Real Sociedad se ele quiser, que enfim, ele quer que o Kubo siga muitos anos na Real Sociedad. E realmente é o lugar onde o Taque Kubo se encontrou desde que ele começou a jogar profissionalmente, depois de conseguir resolver toda essa história da formação dele, de ser contratado pelo Real Madrid e tal, onde ele consegue se firmar como jogador. O jogador que todo mundo imaginava que ele poderia vir a ser é realmente neste ano de 2023, jogando na Real Sociedad. Como eu digo, o final da temporada passada dele com a Real Sociedad é muito bom. Inclusive, ele marca muitos gols e ajuda a Real Sociedad a classificar para a Liga dos Campeões. E esse início de temporada do Kubo é ainda melhor, porque ele segue marcando muitos gols, mas a influência dele dentro do jogo da Real Sociedad é talvez ainda maior. A importância que ele tem hoje dentro do time da Real Sociedad é realmente muito grande. Então a gente realmente está vendo o Kubo no seu melhor momento, vivendo o seu melhor momento na carreira profissional, agora com a Real Sociedad. Para vocês terem uma ideia nessa questão dos gols, como eu dizia, lá na base do Barcelona ele marcava muitos gols, mas desde que ele teve que sair da Espanha e depois retornar para o Real Madrid e acabou sendo emprestado para vários clubes, a verdade é que com a Real Sociedad é onde ele está marcando mais gols e o ritmo que o Kubo leva nesse início de temporada nos faz pensar que pode ser que seja esse o ano em que ele dê um salto na quantidade de gols que ele marca no futebol profissional. No Mallorca é onde ele marcou mais gols, mas também é onde ele mais jogou até agora, foi o clube que o Kubo mais defendeu, são 67 jogos e 6 gols marcados, ele já tem 5 só nessa temporada com a Real Sociedad. Na passagem pelo Villarreal são 19 jogos e 1 gol, e na passagem pelo Getafe são 18 jogos e 1 gol. Lembrando que ele tem 2 passagens diferentes pelo Mallorca, emprestado pelo Real Madrid, mas na Real Sociedad é onde a gente está vendo um melhor Kubo na questão da finalização e, como eu dizia, também na questão da participação no jogo, porque hoje ele é um dos principais jogadores do campeonato espanhol e, sem dúvida, o principal jogador do seu time, a Real Sociedad, que é um time muito jovem, que é um time que joga muito no ataque, que é um time que toca muito a bola, mas que não peca por não priorizar a verticalidade quando ela é colocada ou ela é dada essa opção pelo rival, e aí é onde entra o Kubo, porque ele é muito rápido, é um jogador que tem muita qualidade no domínio, tem muita qualidade com a bola, então se vê, e a gente tá vendo um finalizador muito bom, como eu dizia, no Campeonato Espanhol, são 6 chutes no alvo, 6 chutes a gol e 5 gols do Taque Kubo, realmente uma porcentagem muito elevada de toda vez que o Kubo chuta no gol no Campeonato Espanhol, praticamente em quase todas elas, apenas em uma não, foi gol. O Kubo ainda não marcou na Liga dos Campeões, tem uma assistência nos 3 gols que a Real Sociedad marcou na Champions até agora.
um passe de gol é do Taque Kubo, mas ele ainda não balançou as redes. A oportunidade pode ser no que eu dizia, que para mim é o confronto que pode decidir os classificados para esse grupo D da Champions, no qual, neste momento, eu estou gravando este vídeo antes da terceira rodada da fase de grupos da Champions. Neste momento, a Real Sociedad lidera o grupo D com 4 pontos, tem um empate contra a Inter de Milão e a vitória sobre o Salzburgo, e a Real Sociedad é a que tem o melhor saldo de gols, porque são 3 gols marcados e 1 gol sofrido. A Inter também tem 4 pontos, mas marcou 2 gols e sofreu 1. A Real Sociedad agora tem 2 duelos contra o Benfica, primeiro em Lisboa, na terceira rodada, e depois em San Sebastián, ou para quem quiser chamar de Donosti, lá no norte da Espanha, aqui no norte da Espanha. São os 2 duelos espelhados e que para mim pode ser que já nos desenhe o formato da classificação nesse grupo D, porque a Inter vai enfrentar o Salzburgo, também são duelos importantes, mas eu imagino que a Inter vai conseguir pontuar bem contra o Salzburgo, então eu acho que desse confronto entre Real Sociedad e Benfica, a gente pode ter mais ou menos encaminhada uma definição para as oitavas de final da Liga dos Campeões. A Real Sociedad que ficou 10 anos longe da Champions e que nesse início de temporada, é verdade que não começou muito bem, meio irregular, teve um momento que conseguiu engatar e estava vivendo uma trajetória de muitas vitórias consecutivas, teve o tropeço contra o Atlético de Madrid, a gente ainda não sabe como é que vai ser o jogo prévio à partida contra o Benfica, mas é uma Real Sociedad que já começa a encontrar de novo aquele seu caminho e tentar ser mais regular para conseguir se manter bem em posições europeias dentro do campeonato espanhol, mas para conseguir essa vaga para as oitavas de final da Liga dos Campeões, que seria todo um grande objetivo para essa Real Sociedad, que é liderada por Taque Kubo, que pertence à Real Sociedad, de novo eu digo, tem contrato até 2027, não sabemos como é que vai ser, quanto que o Kubo vai conseguir manter essa regularidade dentro da Real Sociedad, mas realmente esse início de temporada dele dentro do time é realmente impressionante, e a gente vê reflexo também do domínio e do quão importante o Kubo é para os seus times no que o Japão está fazendo, nos amistosos que está jogando, nas partidas que está jogando nessa data FIFA. É um time que goleia um time atrás do outro e tem muita participação do Kubo, que é verdade que com o Japão não marca tantos gols, mas é um cara que tem uma influência direta nos resultados que o Japão tem conseguido nessa data FIFA desse início de temporada 2023-2024. Olho em Taque Kubo, a gente volta a ver ele de pertinho na Liga dos Campeões nessa terceira rodada da fase de grupos da Champions, que já é logo mais. Bom, para quem chegou aqui no final desse vídeo, sempre aquele pedido para se inscreverem no canal, para ajudarem o canal a crescer. Deixa o like se vocês gostarem do vídeo e também os comentários aqui embaixo. Um beijo para vocês e até o próximo!